Mesma empresa. Mesmo trimestre. Dois lucros. No primeiro trimestre de 2026, o Bradesco anunciou um lucro líquido recorrente de 6,8 bilhões de reais, uma alta de 16,1% em relação a um ano antes. É a manchete que está em todo lugar. Só que, no mesmo relatório, 3 páginas depois, existe outro número. O lucro líquido contábil do trimestre foi de 5 bilhões de reais, uma queda de 13,3%. Duas histórias completamente diferentes, e nenhuma das duas é mentira. E tem mais. Numa nota explicativa oficial, regida por resolução do Banco Central, o próprio Bradesco escreve que, em 31 de março de 2026, não houve resultado não recorrente. Só que, 3 páginas antes, no mesmo relatório, aparece uma linha de 1,8 bilhão de reais, classificada exatamente como evento não recorrente. Então a pergunta que fica, e que você vai conseguir responder sozinho até o final deste vídeo, é simples de fazer e difícil de responder. A recuperação do Bradesco, código BBDC4 e BBDC3 na B3, é real ou é, em parte, uma forma de contar a mesma história de um jeito mais bonito? O resultado foi divulgado na noite de 6 de maio de 2026 e apresentado em videoconferência no dia seguinte pelo CEO Marcelo Noronha. O ROA é recorrente, ou seja, o retorno que o banco gera sobre o capital médio dos seus acionistas chegou a 15,8% no trimestre, contra cerca de 15,2% no quarto trimestre de 2025. É um avanço real na métrica que o banco escolhe destacar. Mas antes de comemorar junto, você precisa saber que essa mesma métrica tem uma versão paralela, e ela conta outra história. É para lá que a gente vai agora. Vamos aos números que realmente movem o negócio. As receitas totais do Bradesco somaram 36,9 bilhões de reais no trimestre, uma alta de 14% em relação a um ano antes, e esse crescimento de receita é, segundo o próprio relatório, o principal driver de melhora da rentabilidade. Dentro disso, a margem financeira chegou a 20,05 bilhões de reais, subindo 16,4% na comparação anual, puxada pela margem com clientes, que avançou 16,3%, e por uma margem com mercado de 553 milhões de reais, quase 20% maior que um ano antes. A carteira de crédito expandida chegou a 1,09 trilhão de reais, uma alta de 8,4% em 12 meses, separando por segmento. Pessoas físicas somam 474 bilhões de reais, crescendo 9,5%. Micro, pequenas e médias empresas somam 254,6 bilhões de reais, com o maior crescimento da carteira, 14,4%. E grandes empresas somam 361,3 bilhões de reais, crescendo apenas 3,3%. O segmento mais conservador da casa neste trimestre. O grupo segurador entregou 2,8 bilhões de reais de lucro líquido, alta de 13%, com ROA de 20 e 1,6%, uma das frentes mais consistentes da organização. E as receitas de prestação de serviços somaram 10,37 bilhões de reais, com destaque para mercado de capitais e assessoria financeira, que cresceu 63,2% na comparação anual, depois de o Bradesco ter ficado em segundo lugar em originação de renda fixa no ranking da Ambima, com 22% de participação de mercado no trimestre. Do lado das despesas, o total operacional recorrente somou 16,18 bilhões de reais, subindo 7,8% em 12 meses, abaixo do crescimento de 14% da receita, o que é um sinal de disciplina. O resultado operacional recorrente fechou em 8,67 bilhões de reais, alta de 14,9%. Guarda esse último número, o resultado operacional. Ele vai aparecer de novo, mais adiante, quando a gente comparar quanto desse resultado realmente sobra de lucro. Sobre estrutura societária, o Bradesco negocia na B3 sob dois códigos: BBDC3, ação ordinária com 100% de tag-along, o direito de você vender suas ações pelo mesmo preço, caso o controle do banco seja vendido, e BBDC4, ação preferencial com 80% de tag-along, exatamente o mínimo que esse canal aceita para seguir analisando um papel. Listado no nível 1 da B3, um segmento de governança menos exigente que o novo mercado, o que explica essa diferença entre as duas classes de ação. O controle é 100% privado. O quadro de composição acionária mostra a Fundação Bradesco, a Cidade de Deus Cial Participações e a NCF Participações, somando 71,85% das ações ordinárias, sem qualquer participação do Estado nos documentos enviados. E aqui está a vantagem competitiva duradoura do banco. Ele não compete só como banco.
A reorganização anunciada em fevereiro de 2026 consolidou os negócios de saúde da organização. Bradesco Saúde, Mediservice, Atlântica Hospitais, Horizon, e a participação de 24,9% no Fleury, sob a Odontoprev, rebatizada Brad Saúde, que estreou na B3 em 5 de maio de 2026, sob o código SAUD3. O Bradesco passou a deter 91,35% dessa nova companhia. Em paralelo, na frente bancária, o Bradesco lidera a originação de linhas governamentais FGI e FGO, com 20,6% de participação no trimestre, e ocupa o segundo lugar em originação de renda fixa no Brasil, segundo a Ambima. É um conglomerado que cruza banco, seguro e saúde, e isso não se copia rápido. Antes de seguir para o contexto de mercado, fica esse dado guardado, tag along de 80%. Você vai ver esse número de novo na lista de verificação. Antes de continuar, um recado rápido. Se você gosta de análises baseadas em números, dados e fatos, sem recomendações de compra ou venda, inscreva-se no canal Tese. Toda semana analisamos empresas da Bolsa Brasileira e estamos desenvolvendo uma ferramenta exclusiva para ajudar o pequeno investidor. Inscreva-se, deixe seu link, comentário e faça parte dessa comunidade. Agora, vamos à análise. O pano de fundo macro do trimestre, segundo o próprio relatório de análise econômica e financeira. O CDI acumulado no 1T26 foi de 3,41%. O Ibovespa subiu 16,35% no trimestre. O dólar caiu 5,14%, uma valorização relevante do real, que, segundo o próprio CEO na teleconferência, reduziu o crescimento da carteira de grandes empresas, já que parte dela é referenciada em moeda estrangeira. A inflação medida pelo IPCA ficou em 1,92% no trimestre. Com o cenário e os números básicos na mesa, chegou a hora do paradoxo que deu nome a esse vídeo. Aqui está o paradoxo central deste episódio, e ele está inteiro dentro do relatório de análise econômica e financeira do próprio Bradesco, na página 7. O lucro líquido recorrente do trimestre foi de 6,811 bilhões de reais, alta de 16,1%. Para chegar nesse número, o banco soma de volta 1,781 bilhão de reais classificados como adesão ao PTI processos fiscais, uma despesa que ele decidiu não contar como parte do resultado normal do trimestre. Sem esse ajuste, o lucro líquido contábil, o número que entra de fato no balanço, foi de 5,03 bilhões de reais, uma queda de 13,3% em 12 meses. E existe uma camada extra de complexidade. Pela contabilidade IFRS, o padrão internacional usado para comparar bancos de países diferentes, o lucro líquido atribuído aos controladores foi de 5,178 bilhões de reais, uma queda de 7,6% em 12 meses, segundo as próprias demonstrações contábeis consolidadas IFRS do trimestre. Três números: 6,8, 5 e 5,2 bilhões de reais, para o mesmo trimestre da mesma empresa, dependendo de qual régua contábil você escolhe usar. Agora as bandeiras amarelas concretas do trimestre. O custo de crédito, medido pela despesa de PDD. A provisão que o banco faz para cobrir clientes que podem não pagar, expandida sobre a carteira, subiu para 3,5%, já acima da meta anual do próprio banco, de 3,3%, e isso já no primeiro trimestre do ano. O relatório atribui essa alta a casos pontuais no segmento de atacado e a um custo de crédito maior no segmento massificado. A inadimplência acima de 90 dias subiu de 4,1% para 4,2% no trimestre, puxada por operações de capital de giro com garantia governamental em micro, pequenas e médias empresas. E a despesa de PDD expandida cresceu 26,5% em 12 meses, bem mais rápido que a carteira de crédito, que cresceu 8,4% no mesmo período. Guarda os números 3,5% e 3,3%. Você vai precisar deles de novo lá no exercício prático, mais adiante. No longo prazo, 3 riscos estruturais aparecem nos documentos. O primeiro é regulatório. A Resolução 4.966 do Conselho Monetário Nacional mudou a forma de provisionar crédito novo. Em algumas carteiras, o banco só atinge o ponto de equilíbrio entre margem e provisão entre o quinto e o sexto mês de uma operação, contra um mês na regra anterior. Isso significa que enquanto o Bradesco continuar crescendo carteira rapidamente, como fez em veículos, consignado privado e capital de giro, o custo de crédito contábil tende a continuar pressionado no curto prazo, mesmo com qualidade de crédito estável. O segundo é jurídico. O próprio levantamento dos dados estruturais do banco cita processo judicial em curso relacionado ao reconhecimento de correções sobre planos econômicos antigos, que podem trazer contingências financeiras e demanda de provisionamento. Um risco de cauda longa que não está totalmente precificado no resultado recorrente de nenhum trimestre.
O terceiro é de concentração e qualidade de crédito no segmento corporate. A boa notícia, vinda do próprio relatório. A concentração da carteira nos 10 maiores devedores caiu de 6,7% em março de 2025 para 5,4% em março de 2026, uma diversificação real. Mas, no mesmo trimestre, segundo a transcrição da teleconferência, um caso específico do banco de atacado em recuperação levou o banco a agravar voluntariamente uma provisão. Prova de que, mesmo com carteira mais diversificada, um único nome ainda pode mover o resultado de um trimestre inteiro. Você já tem o cenário completo de riscos. Agora vamos ouvir os dois lados da discussão. E um deles pode te surpreender. O lucro recorrente é, na prática, uma métrica escolhida pelo próprio banco. E ela exclui justamente a despesa mais desconfortável do trimestre, um pagamento de 1,781 bilhão de reais negociado com a Receita Federal. E aqui vai um detalhe que quase ninguém repara. Na nota explicativa 40, item A, página 158 das demonstrações financeiras. O próprio Bradesco declara, sob exigência regulatória do Banco Central, que não houve resultado não recorrente, em março de 2026. Uma afirmação que conflita diretamente com a tabela de resultado recorrente do mesmo relatório, 3 páginas antes, que separa exatamente esse 1,781 bilhão de reais como evento não recorrente. Quem chega até a nota de rodapé da página 158 sabe algo que não está em nenhuma manchete sobre esse resultado. Você acabou de chegar lá. Se o próprio banco não consegue ser consistente sobre o que é ou não recorrente, você tem motivo de sobra para tratar o recorde de lucro recorrente com desconfiança. Mas seria desonesto não te mostrar o outro lado com a mesma força. Essa despesa não é uma maquiagem, é uma decisão deliberada de redução de risco. Segundo o relatório, ela vem da adesão ao Programa de Transação Integral e a outras provisões fiscais. O banco trocou uma contingência potencial maior por um pagamento definitivo, usando o crédito tributário, reduzindo incerteza futura do balanço. Em paralelo, o capital de nível 1 subiu para 14,5% pro forma, e o capital principal para 12,7%, beneficiados também pela Operação Bradsaúde, colchão de capital relevante justamente no período em que medidas regulatórias do governo, vigentes entre 2025 e 2028, consomem mais capital de todo o setor bancário. Voltando à pergunta do início, a recuperação do Bradesco é real ou temporária? A resposta, com os documentos na mão, é parcialmente real e ainda não comprovada. A parte real, a margem financeira cresceu 16,4%. As receitas totais cresceram 14%. E o ROA irrecorrente subiu de 15,2% para 15,8%. Isso é atividade genuína, não maquiagem. A parte que ainda não está comprovada. O lucro contábil caiu 13,3% no mesmo trimestre. E o custo de crédito já furou a meta anual no primeiro trimestre do ano. Aqui vai um exercício prático para você fazer sozinho, sem depender de mim. Quando o resultado do segundo trimestre de 2026 for divulgado, normalmente em agosto, compare duas linhas específicas do novo relatório de análise econômica e financeira, a despesa de PDD expandida sobre carteira de crédito expandida, que precisa voltar para perto de 3,3%, e a linha lucro líquido contábil da tabela de resultado gerencial X recorrente, que precisa voltar a crescer. Se as duas melhorarem juntas, a resposta vira real, comprovada. Se continuarem divergindo, o sinal amarelo deste trimestre pode estar virando vermelho. Guardou os dois números. Então agora deixa eu te contar qual é a minha leitura pessoal sobre tudo isso. Pela minha leitura, esse trimestre pesa mais para o lado real do que para o lado de maquiagem contábil. Dos 14 relatórios de analistas que o próprio Bradesco levantou para o trimestre, 9 recomendam compra, e apenas um recomenda venda, uma maioria favorável, documentada na própria fonte oficial do banco. O dividend yield calculado pela Bloomberg, em 6 de maio de 2026, está em 7,51% em 12 meses, e a ação BBDC4 valorizou proporcionalmente mais que o Ibovespa nos últimos 12 meses, índice de 156 contra 141 do Ibovespa, na mesma base. O ROA recorrente está em trajetória de alta consistente, trimestre após trimestre, e a Operação Bradsaúde reforçou o capital do banco logo no início de um novo ciclo regulatório mais exigente. Para mim, isso pesa mais a favor do que contra. Mas seria desonesto te entregar só esse lado. O lucro contábil caiu de forma relevante no mesmo trimestre em que o lucro recorrente subiu, e essa distância entre as duas métricas é, por si só, um motivo real de cautela. Não estou inventando isso. O custo de crédito trimestral já está acima da meta anual do próprio banco. O estágio 3 da carteira expandida, que inclui avais, fianças e títulos e valores mobiliários, piorou no trimestre,
segundo o questionamento direto de um analista na teleconferência, mesmo com o estágio 3 da carteira restrita ao Banco Central melhorando. E 4 dos 14 analistas recomendam apenas manter a posição, e um recomenda vender. A divergência sobre esse papel é real, e eu não vou fingir que ela não existe só porque minha leitura pessoal pende para um lado. Chegou a hora da lista de verificação. Começando pela pergunta 1, o setor bancário no Brasil é perene, com o Bradesco fundado em 1943 e listado na Bolsa desde 1946, quase 80 anos de história. 2 pontos. Pergunta 2. Os documentos não trazem uma comparação direta de porte com os outros grandes bancos, apenas evidências de liderança em nichos específicos, como originação de linhas governamentais e renda fixa. 1 ponto. Pergunta 3. Tag along de 80% na ação preferencial e 100% na ação ordinária, ambos acima do mínimo de elegibilidade que esse canal aceita. 2 pontos. Pergunta 4. Controle 100% privado, sem participação estatal documentada nos materiais enviados. 2 pontos. Pergunta 5. O aumento de capital do trimestre veio de capitalização de reservas, sem diluição de acionistas existentes. 2 pontos. Pergunta 6. Não há, nos documentos enviados, informação sobre operações de insiders no trimestre. 0 pontos. Pergunta 7. A tese cabe em 2 minutos. Maior conglomerado privado de banco, seguros e saúde do país, em recuperação de rentabilidade monitorável por 2 números simples. 2 pontos. Pergunta 8. Volume financeiro diário médio de 449,6 milhões de reais em BBDC4 e 82,2 milhões de reais em BBDC3, 2 pontos. Pergunta 9. Quase 80 anos de bolsa, desde 1946. 2 pontos. Pergunta 10. Juros sobre capital próprio pagos todos os meses, sem interrupção, de 2021 a 2026. 2 pontos. Pontuação geral. 17 de 20 pontos. Papel classificado como muito sólido. A lista de verificação confirma a qualidade estrutural do ativo. A questão central não é a qualidade do negócio, é o preço pago por ela. Se você fosse analisar só o release de imprensa do Bradesco, ficaria só com o número de 6,8 bilhões de reais e a sensação de recorde. Mas a régua que você escolhe usar, recorrente, contábil ou IFRS, muda a história inteira. Qual desses 3 lucros você acha que é o lucro de verdade do Bradesco neste trimestre? Comenta aqui embaixo qual número convenceu você. E no próximo episódio, a gente vai comparar o resultado do segundo trimestre de 2026 com exatamente os 2 números que combinamos de monitorar hoje. Se esse vídeo te ajudou a olhar esse balanço com outros olhos, deixa o like, comenta o seu lado, otimista ou pessimista, e te vejo no próximo episódio da Tese. Todo o conteúdo discutido aqui tem caráter estritamente educacional e se baseia exclusivamente em dados públicos disponibilizados pelas próprias companhias. Nenhuma métrica, múltiplo ou análise apresentada constitui recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. A calibragem de risco e a decisão de alocação são atribuição fiduciária e intransferível de cada investidor. O mercado é sempre soberano.